Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Homem. Esse espaço para conversas leves, focadas em estilo de vida, comportamento humano e, é claro, universo masculino. Hoje estou aqui novamente com a minha querida Alessandra Costa, ela que é especialista em neurociência e comportamento humano. Alessandra, é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez, já que o nosso podcast anterior teve várias pessoas comentando, querendo saber mais. Acho que houve uma identificação imensa. Então, trouxe novamente essa pessoa maravilhosa para nos trazer um pouco mais de conhecimento. Obrigada. Seja bem-vinda. Que delícia estar aqui de novo. E realmente bombou, hein? Saber da Almê. Foi muito bom. Que bom. E, Alessandra, para quem não viu o podcast anterior, nos traz um pouquinho do seu trabalho e por que a gente tem tanta essa sinergia entre a OME e seu trabalho. Explica pra gente. Então, porque a gente atende muito o público masculino, né? Eu, na área da saúde mental, eu trabalho com desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de aptidões de inteligência emocional, sou psicanalista, neuropsicóloga e estou há mais de 15 anos aí nessa estrada. E é muito legal poder relacionar a saúde mental, né? A parte do trabalho, como os homens lidam com os aspectos do trabalho, e você trazer com a OME essa visão de inteligência emocional, de autoconhecimento relacionada à arquitetura. Isso é muito interessante e isso que faz muita diferença na sua empresa. É o que eu sempre falo, né? Nós somos um só. Né? Então, é importante desse autoconhecimento para que isso tenha uma unidade, né? Seja no seu trabalho, na sua profissão, na sua casa, na forma de você se vestir, na forma de você se comunicar. E que eu vejo que muitas vezes isso não é claro, não digo só para os homens, mas para as pessoas em geral, porque não existe um autoconhecimento, né? E você, melhor do que ninguém, pode nos falar isso. Mas, Alessandra, no último podcast, nós falamos muito da importância que o homem dá sobre a opinião que a mulher tem ao entrar na casa deles. Muitas vezes eles fazem pensando muito mais na opinião dos outros do que no que eles querem e precisam. Então, hoje, eu vou trazer esse assunto de uma forma diferente. Como funciona a cabeça da mulher ao entrar na casa desse homem? Porque eu sei, né, que a cabeça de um homem e da mulher são bem diferentes. E aí, meus queridos, fiquem atentos, porque você vai entender o que ela vai enxergar. Combinado? Vamos lá, Alessandra. Alessandra, eu vou começar por algo muito básico e simples. Qual é a diferença da forma de enxergar de um homem de uma casa e uma mulher numa casa? Como os dois enxergam a casa no ponto emocional? Tem muita diferença. É bem distinto essa observação e a percepção de uma casa. O homem enxerga a casa como um refúgio do trabalho, do esforço, né, que ele faz fora de casa, e ele precisa e enxerga aquele ambiente como funcional. Ainda bem que eu tenho aqui para descansar. Eu vou dormir, vou comer, fazer as minhas necessidades básicas. Exatamente. E sim, ele acaba pensando em primeiro lugar no ambiente de trabalho, né? Então a casa é terceirizada, Sim. ou ainda mais terceirizada, né? Você deve ter provavelmente experiências de um homem que montando uma casa para morar sozinho, ele vai chegar, contratar a Almê e vai falar: faça tudo por mim, faça aí o que eu preciso, eu quero pronto. Exatamente. Ou fala sobre ele, né? E que ela pode ser um ambiente muito melhor, que cumpriria melhor o papel de acolhê-lo pós-trabalho, né? Do que ele imagina. Então, quando alguém contrata uma empresa, ele acha que então ele vai ter uma casa bonita, bacana, mas como se funcionando como uma vitrine. Sim. E eu acho muito interessante o seu trabalho, porque realmente eu não tinha
Eu, Alessandra, não tinha essa visão de que as pessoas não entendem a casa como uma extensão e que ela tem uma função além de Abrigar. ser, né? E Exato. não, ela fala sobre mim, ela pode ter uma função, sim, mas de acolhimento, uma função de regulação emocional. Então, Exato. para a mulher, isso fica muito mais fácil, simples e rápido de entender, porque a gente tem diferenças culturais que fazem de nós diferentes nesse aspecto, né? No outro podcast, a gente inclusive falou que o homem ganha carrinhos, né? Tecnologias hoje em dia, iPad, e a mulher a menina ainda continua Ainda com a ganhando a boneca. casinha, a boneca, né? E essa dinâmica cultural, ela faz de nós pessoas, seres, né, homem e mulher, diferentes e, portanto, que enxergam as coisas de maneira diferente. E a casa não ia ser, né, de uma outra maneira. É, Então, existe sim muitas diferenças. é. O que eu vejo, né, eu digo que as mulheres quando entram na casa dos homens, elas chegam já com uma listinha, né, na cabeça, sabe aquele check, 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 isso aqui não deu check, isso aqui não deu compatibilidade. Deu compatibilidade? Não deu. Então, assim, isso vem muito do lado emocional da mulher, do treinamento para que a mulher foi criada, né, a última vez você falou que é uma coisa até que me surpreendeu, que eu te perguntei qual que é a diferença, psicológica, né, pensando nessa parte racional da psicologia, do neurologia, entre a mulher e o homem, que eu achei que tivesse uma questão muito maior, porque a mulher, foca muito mais no lado emocional do que o homem em relação à casa, e você me falou que não, que é muito mais voltado à questão cultural, né, Você perguntou se o cérebro era muito Isso. diferente, né? E o cérebro em si, né, físico, não é tão diferente. Mas os contatos sociais, a educação que a gente recebe é muito diferente. E aí que tá a diferença entre os dois, né? Os dois comportamentos. Então, meus queridos, fiquem atentos, porque que se uma mulher está entrando na sua casa, ela não está só olhando se seu sofá é bonito ou se é feio, se a cama está bem montada ou não. Lá atrás, no inconsciente dela, ela está lendo várias coisas, mas não é uma nem duas, são imensas, infinidades. E nós vamos falar agora para você, porque agora você também vai poder usar isso a seu favor. Não é, Lelê? Mas vamos lá, Lelê. Chamo de Lelê, gente, porque ela já é minha amiga, então assim, né, Lelê? Então, Alessandra, eu falo também que, nessas entrevistas que eu faço com as mulheres, algumas coisas eu identifico, e eu quero trazer aqui 2 itens que eu acho que vai desenrolar em um papo. Primeiro, existe fases diferentes da mulher, né? Aquela mulher que está, eu acho que dos 25 aos 35, talvez ela está usando, olhando de uma forma mais geral. Talvez o que vai impactar essa mulher, sim, seja ainda mais, um momento ainda mais o carro, mais a parte externa da casa. A mulher que vai já na fase os 35, 40 e poucos, ela já vai começar a fazer leituras nas entrelinhas, né, de querer entender se aquele cara, eu acho que se aquela pessoa, aquele cara não, né, gente? Se aquele homem está no momento estabilizado de vida, como que ele está no momento financeiro dele, como ele está estabilizado profissionalmente ou não, porque a sua casa diz isso sobre você, se ele está querendo em certo momento um relacionamento mais estável ou não. E eu digo que a mulher 40 e poucos mais, ela já vai mais profundo, ela já vai para um lado um pouco mais emocional. O que essa mulher ela vai estar olhando, talvez pelo momento de vida, porque ela já teve algumas conquistas dela e tal, é um momento em que ela está olhando muito mais a parte de cultura desse homem, sobre as leituras, sobre a arte, sobre os hobbies e o que esse homem espera daqui para frente como envelhecimento, enfim. Então, o que eu vejo são leituras diferentes.
E nessa leitura, o que eu vejo também é que elas me falam muito sobre organização e limpeza, um dos primeiros itens que elas observam. E aí eu questiono o que isso diz sobre o homem, no ponto de vista delas. E elas me colocam que a falta de organização ou uma casa suja, isso mostra que a pessoa não tem cuidado com ele mesmo. Então, se eu não cuido de mim, se eu não estou me importando com o espaço que eu vivo, por que eu vou cuidar do outro? Né? E aí vem uma outra situação que alguns me falam assim, eu vejo uma casa, se a casa tem um estilo ou se não tem. Aí eu pergunto, mas por que isso diz sobre ele? Porque quando tem lá um quadro que veio da avó, um sofá que veio da Tokstok, que ele foi lá e comprou na promoção. Então, quando vem elementos que nem ele sabe porque está lá e, consequentemente, a tua casa vira um sem estilo, isso mostra para elas que a pessoa não tem o autoconhecimento, né? E aí eu trago um outro item que muitas vezes é mais difícil a resposta, né? Que é a casa emocionalmente vazia. Que isso é sim uma leitura mais difícil, né? Até para nós que somos Emocionalmente profissionais. não, né? Você está falando de uma casa vazia. Emocionalmente vazia, que eu digo sem aspectos emocionais, realmente. Tipo assim, o que uma foto de família, coisas que fazem sentido para mim como emoção, como vida, sabe? E eu vejo que isso é uma dificuldade, né? De tanto delas terem essa leitura e deles também, assim, sabe? E como você vê isso? Existe, sim, essa diferença de, de análise da mulher e como quanto é difícil de fazer essa análise emocional? E isso é imprescindível, que é a gente vai ter, a mulher vai ter muitas percepções, né, quando entra no ambiente, mas é difícil fazer a leitura do que de fato é, né? Então, eu não gosto de falar isso, se a casa está vazia, é porque se a casa, é porque ele não quer nada com nada, ele é um vazio frio, ou a casa está bagunçada, então significa que ele é um desleixado e também não vai cuidar de mim. A gente tem que tomar muito cuidado com esses diagnósticos, né? Essas leituras que é isso, então é isso. Então eu costumo dizer que nada é senão no contato de muitas outras coisas, Claro. né? Então, assim, às vezes um homem, ele está com a casa bagunçada, porque ele está num período, né, de muito trabalho e que aquilo ficou para trás, que aquilo não, a gente tem que ver se aquilo é crônico ou não. O que a gente está falando, sim, é que a mulher vai lá e avalia, mas eu não vou, né, senão os homens vão Não ficar vou, bravos comigo, mas eu não vou, isso é isso, não, de maneira alguma, não, devemos escapar dessa cilada de olhar e já carimbar, né? isso pode ser Mas perigoso. pode ser perigoso. O que a gente deveria ter em mente, o que os homens deveriam ter em mente, é que a casa fala sobre você, né? Fala. Isso é essencial saber. E um ambiente aconchegante diz uma coisa, um ambiente desleixado diz outra. Mas nós mulheres também temos que entender que isso deve ser melhor analisado. Mas quando o homem olha para casa e olha para ela pensando que aquilo tem uma função de descanso, que é uma tendência, né? Sim, tanto que hoje O a gente está vendo os foco espaços cada vez menores, né? e o foco da vida do homem não está na casa, né? Eu acho que a Almê vem fazendo um trabalho muito interessante quando é, divulga isso. Tem espaço, fomenta espaços como esse que mostra que, não, olha, você deve pensar a sua casa, porque ela pode É ser uma uma extensão de você. extensão de você e ainda ela pode contribuir com a sua saúde mental. Existem vários estudos que falam sobre isso, né? Sim. Que a casa pode ser uma fomentadora do burnout, né? Então ele está num ambiente caótico. O que é um burnout? É um ambiente de trabalho que está completamente exigente, cheio de demandas para você e que você não está dando conta.
Você chegar na sua casa e a sua casa ela não tiver uma função de acolhimento, de De que você pode desacelerar. agora desacelerar e descansar, e sim, coisas boas, mas no sentido assim de são coisas boas necessariamente, não são as coisas caras, mas coisas que dizem sobre você. Que fazem sentido, né? Quando você fala, olha, é uma casa que ele parece uma pessoa, mas a casa dele fala outra coisa. Essa desconexão, o homem precisa entender que a mulher faz essa leitura, óbvio. Porque que eu vejo, né? A gente vive em tendências, assim como na moda, nós vivemos em tendências na decoração, né? E isso eu digo que é uma dificuldade geral, porque o consumismo está aí, né? Então a tendência nada mais é do que trazer o consumo, né? E a questão, por exemplo, de carro, relógio, roupa, é muito mais acessível para esse homem. Agora, o estilo de casa ou falar sobre funcionalidades de casa tem a questão cultural que a gente já falou, e também eles tendem a ir no vai do que todo mundo faz, mais do que as mulheres. Isso, de forma geral, eu vejo que acontece. Né? Por quê? Porque as pessoas não veem, e aí eu acho que ainda mais os homens, a casa como uma extensão de que eles são. Gente, vocês querem um universo mais amplo e mais completo para mostrar quem você é? É literalmente o universo. A partir do momento que eu entro no meu quarto, aquilo é o meu universo. A partir do momento que eu entro na minha sala, aquilo é o meu universo, independente do que está acontecendo lá fora, né? Então, e eu acho que essa mulher hoje tem muito mais facilidade de ter essa leitura, ao contrário do homem. E eu digo que você falou do burnout, né? Existe uma questão aí, que eu sei que os homens, vocês adoram e acho ótimo, mas que é a questão da tecnologia, né? O homem adora tecnologia e eu acho que a gente tem infinidades de itens que estão aí para somar, mas ao mesmo tempo, essa tecnologia nas casas muitas vezes dificultam o desconectar. Né? Então, seja a televisão, seja o celular, seja as automações inúmeras da casa que acende aqui, apaga lá, a banheira liga, nananana. Então, é ter esse equilíbrio, que tudo bem eu ter uma tecnologia em casa a usar ao meu favor, mas não para que eu não consiga desacelerar, né? Então, quando a gente fala sobre tudo isso, eu acho que a gente volta de novo na questão emocional de que a mulher tem a casa para o lado emocional, e o homem já tem a casa muito mais como funcional, de ir lá e dormir, atender as minhas necessidades. E aí essa tecnologia foi o que a gente falou da vez passada, que entra muito na questão de me trazer mais produtividade. E que às vezes não é isso que acontece. Às vezes a tecnologia que você está trazendo está tirando a sua atenção e não está me trazendo produtividade. Está te desgastando Está mais. te desgastando. Então, por isso que é interessante vocês, homens, também, começar a ver a casa de vocês mais com o lado emocional, como seu lugar para desacelerar, como seu lugar para desconectar. Porque esse homem que trabalha tanto, que é o perfil do nosso cliente, né, Alessandra, é o que ele busca, é o que ele precisa. Mas muitas vezes ele tem dificuldade até de ter essa leitura, né, Alessandra? Sem dúvida, né? Porque o ambiente casa ele não é pensado como, né? Olha, tem a ver comigo, porque você já deve ter passado por isso. Que eu tenho um caso para falar sobre Conta. isso. Então estava visitando um amigo que tinha acabado de montar, não tinha terminado ainda, mas tinha acabado de comprar um apartamento e não tinha um espaço muito grande, mas ele estava querendo, nos contou que um espaço lá ele queria dar um jeito, adaptar para ter uma adega. Que é um item super masculino, né? Super masculino, que faz um sucesso, né? Só teve um problema. Quando ele fala isso que ele quer pôr e estava suando para fazer um projeto para caber uma adega num canto, a gente fala, mas você não bebe vinho? Para que é que você quer uma adega? E por que é que ele quer uma adega? Porque a casa está entrando como um espelho do status.
né? Então, do mesmo jeito que eu compro um carro bacana, eu tenho um relógio bacana, eu tenho uma casa que tem as coisas que são interessantes para as pessoas admirarem, né? É o fazer Então, para o outro. é. Aí a gente tinha falado de uma outra vez o como a casa, ela pode ser uma fomentadora. A partir disso, quando eu vou olhar e começar a montar uma casa, eu começo a olhar para mim também. Então, Sem fomentadora dúvida, do autoconhecimento, sem dúvida. né? Então, olha, mas para quê? Se não você precisa mesmo, tá certo que você pode querer uma adega para oferecer para os seus amigos, mas de repente não faz tanto sentido, porque aquela casa é sua, você vai passar mais tempo lá. De repente fica melhor uma cervejeira, Sim, sim. né? Então, isso é falta de autoconhecimento e isso se reflete no ambiente dele. Sim, e é uma questão que aí eu vou falar, eu tenho certeza, vocês mulheres, vocês vão se identificar, em algum momento vocês já passaram por uma dessas duas situações. Eu vejo que, né, vamos lá, o homem convidou a mulher para jantar, date, Um date. ótimo. O homem foi lá, todo gentil, porque homem, por favor, cavalheirismo, isso é inquestionável, Vamos né? aproveitar esse momento e fazer esse pleito. Tá? Foi lá, levou para um restaurante bacana, pegou em casa, né? Homens, né? Foi lá, um carro bacana, ostentou o seu relógio, Tudo certo. tudo certo. Aí chegou na hora de ir embora, vamos para a minha casa, Tomar um licorzinho. né? Aí o homem pensa, me dei bem, hoje vai, né? E a mulher, muitas vezes, a cabeça dela não tá lá. A cabeça tá no pensar, não, eu vou na casa dele porque eu quero ver onde ele mora, como que é a vida dele e como que, né? Ela tá indo para te analisar, meu querido. Para Você entendeu? continuarem como era um Você date, ela entendeu? tá indo para continuar Para te analisar. o conhecimento, E, tá e querendo ele lá, falando conhecer. assim, não. Enfim. Mas aí existem vários comentários, e isso em conversas de mulheres, isso sempre acontece, e que a mulher chega na casa dele e a casa não corresponde ao que ele fez antes, né? Então, assim, isso, pelo que sempre que eu ouço, enfim, traz aquela leitura, esse homem está querendo se aparecer lá fora, mas aqui dentro, para ele, ou ele realmente não sustenta, seja financeiramente ou estavelmente, o que ele está representando, ou realmente ele está se portando muito com o que os outros pensam e não com ele. E isso para a mulher tem um peso grande. Então, existe aquela, literalmente, Estranhamento. né? E ao contrário também acontece. Às vezes tem homens que procuram ser até mais discreto nessa parte externa em que eu digo que talvez o carro vai ser menos status, né? O carro vai ser um carro mais discreto, porque ele não quer ostentar nisso. A forma de se vestir vai ser um pouco mais discreta. Gentileza vai continuar a mesma, porque os homens sempre devem ser gentis, né? Mas que quando o caminho é o contrário, que a mulher se impressiona com a casa desse homem, existe realmente ela é impressionada positivamente. E isso mostra que ele está voltado muito mais para ele está muito mais voltado para o autoconhecimento, que ele está muito mais voltado talvez até para o momento para construir uma história com alguém, né? Então, eu digo, esse cuidado, que aí eu vou voltar a falar a importância do autoconhecimento, porque e às vezes isso acontece também, Alessandra, porque eles não se conhecem, não é porque eles estão, né, a confusão é tão grande que eles têm um carro, um relógio, uma forma de se vestir, de se comunicar que diz uma coisa e a casa diz outra, porque não existe esse autoconhecimento. E aí a mulher já fica lá meio bagunçada, né, nessa parte Ele do... manda sinais incoerentes. Exatamente, exatamente. E a mulher faz essa leitura, assim, é uma coisa impressionante, né? Depois eu vou falar com vocês o que as mulheres mais observam na casa dos homens, o que a sua casa está falando para vocês. Mas isso é uma coisa que eu ouço muito das mulheres. Outro que eu ouço das mulheres, Alessandra, é o que elas mais observam: cozinha, banheiro e cama. Uhum. E antes de vir para cá também eu estava pensando,
Por que isso? Porque, de certa forma, se você for ver cozinha, comida, né? Cama é dormir, elas são toalhas também. Então, assim, é dormir, é fazer sua higiene, né? E banheiro, né? São as necessidades básicas relativamente do ser humano e que, de certa forma, isso traz o quê? Elas estão buscando essa segurança de ter a necessidade básica do ser humano de uma forma inconsciente? Então, o que a mulher, ela está muito relacionada com esses ambientes, não é? Está A muito cozinha, porque é relacionada com a sempre a mulher que, cozinha, a né? gente sempre fomos as, né, cozinheiras, né? A que forneceu, o homem vai caçar o alimento e quem Quem cozinhava o prepara. alimento, né? Quem preparava? As É a forma mulheres. que a mulher tende a expressar o afeto, né? Exatamente. Daí, quando o banho, né, o banheiro, então está relacionado com cuidado, né? O primeiro, higiene da limpeza do ambiente e higiene consigo mesmo, né? Elas me Exatamente. falam que elas abrem os armários deles para ver se. Como é que é? Para ver se tem produtos de beleza, se eles se cuidam, se eles não se cuidam. Que interessante. As mulheres são terríveis. Meu Deus, que medo. As mulheres não pecam. Então, é muito interessante esse serviço, né, aqui que você está prestando. E a cama? A cama, elas falam muito sobre o lençol, sobre o toque, É o sobre acolhimento. Aí acolhimento. fala É sobre acolhimento, acolhimento. né? Então, a casa funciona para a mulher como um regulador emocional, Uhum, né? uhum. O homem olha a casa como um lugar de descanso. Investimento, eu E acho. também, e a desconexão que você está falando, né? O homem é muito voltado para o externo e a mulher para o interno. O homem está muito mais querendo ser visto, né? Mostrar o Ele lado cresceu provedor. culturalmente, ele tem que mostrar força, ele tem que mostrar sucesso, potência, Uhum, né? uhum. E a mulher, não, né? A mulher tá mais relacionada a carinho. Isso é uma diferença De cultural. certa forma, e quando ela tá entrando na casa de um homem, ela tá analisando, será que aqui eu vou ser acolhida? Será que aqui eu vou ser cuidada? Né? Será que aqui eu vou poder ter esse homem protetor? E quando eu digo isso, não é só o financeiro, mas é o homem que vai me proteger, vai me Pois é. acolher. Você sabe que a mulher olha a casa como um espelho da alma. Interessante. Olha só que interessante, né? E os homens, e o que eu falei, tem é muito novo a gente falar de saúde mental, é muito novo a gente falar sobre autoconhecimento, né? Sim, isso veio muito com a pandemia, né? E a pandemia trouxe, sim, essa outra observação. Tem pesquisas que mudaram essas percepções de saúde mental pós-pandemia, né? Então, é lógico que todo mundo, depois que ficou recluso em casa, né, pirando, né, porque por um momento de muita insegurança, a gente começou, não tinha para onde ir. Então a gente começou a se olhar mais, Uhum, né? sim. E depois a O volta, próprio home office, né? sem dúvida, né, essa necessidade de regulação emocional para estar em casa e estar trabalhando, né? Então, esse ambiente foi revisto, mas mais do que está sendo revisto, mas esses conceitos de saúde mental é relativamente novo, autoconhecimento é relativamente Sim. novo. E você dizer que a sua casa reflete isso também. Óbvio, ainda mais Então, para um a gente público que nunca teve o papel de cuidar de uma casa. Exato. Então você é muito interessante você trazer essas suas percepções, né? Que vai ajudar outros homens a entender que aquilo é um ambiente que diz sobre ele. Sim, Isso é novo, é novo, é super novo, né? né? É o que eu já falei, né? A parte, eu acho que o homem já passou por uma barreira de antes eles não, vou vestir qualquer coisa. Agora não, eles estão se importando o que eles estão vestindo, né? Eles estão se importando o que aquela roupa está comunicando. E agora eu vejo que existe um pouco esse caminho, talvez por isso, porque o papel do homem moderno, não sei se eu posso chamar assim, mas esse novo homem está também começando a cuidar de casa, né? E essa casa, logicamente, comunica, né?
Então, meus queridos, tenham cuidado que a sua casa está comunicando, porque as mulheres vão sair da sua casa, vão ligar para a amiga e falar: amiga, a casa estava assim, 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 né? A casa deveria deixar de ser palco para ser Exatamente. realmente espelho daquilo que você é. Exato. E a mulher tem mais afinidade, tem mais percepção, né? E aí vem uma questão sobre casa, tá? Que eu vou fazer uma conexão da casa com a sensualidade, né? Também tem isso, né? Quando eu falo lá da mulher, do casal que saiu para jantar, na cabeça do homem, se a mulher falar, ai, eu vou para a sua casa, o homem já tá lá, hoje vai dar certo. E na cabeça da mulher, muitas vezes, não é isso. Como eu falei, muitas vezes a mulher está indo para entender um pouco mais esse homem e para conhecê-lo um pouco mais. Só que para o homem, tem, ainda mais o homem solteiro, tem essa leitura de que a casa é onde as coisas acontecem, né? E para a mulher, o próprio, né, vamos falar aqui, o próprio sexo para a mulher é uma coisa, para o homem é um lado muito mais instinto, né? E aí eu vejo que como às vezes para a mulher e para o homem tem essa ruptura dessa leitura, né? Então, assim, a casa acaba sendo também um lugar para o homem em que, não, é para ter essa sexualidade, né? E aí, o que eu dou risada com as mulheres que eu converso, que é esse lado de envolver, né? Porque a mulher se envolve muito mais com os sentidos. E aí eu vou trazer um exemplo até de uma amiga, né? Que esses tempos atrás ela me ligou para me contar, toda animada, né? Porque ela falou assim, nossa, lembrei tanto de você ontem, porque eu fui na casa, né, do moço e tal. Aí eu falei, nossa, lembrou de mim? E ela falou assim, nossa, eu achei tão legal, porque ele se preparou, entendeu? Criou um ambiente mais sedutor, um ambiente que abraçasse mais essa pessoa, que muitas vezes a mulher não está confortável. Né? Então, assim, uma luz baixa, uma música certa, vela, cheiro. Cheiro fala muito sobre a pessoa. Isso as mulheres falam muito, que elas percebem cheiro. Né? Então, o que eu estou querendo falar com isso? Que a mulher se envolve muito. Enquanto a casa, para o homem, muitas vezes é um lugar, né, muito mais para o objetivo sexual, a mulher precisa ter esse ambiente, esse sedutor que mexe com os sentidos, né? E como isso muitas vezes muda a opinião da mulher, o desejo da mulher, né? E isso eu acho muito fantástico. E olha só, homens, fica aí a dica, né? Porque o homem é muito pontual, né? E eu acho fantástico você ter essa possibilidade de criar esses cenários. Né? Sem dúvida. É a praticidade versus o emocional. O emocional. Exato. O significado das coisas. E também tem aquele negócio, né, do homem se sentir, isso é do homem, do instinto do homem se sentir, como é que é a palavra certa? Provedor? Não digo provedor, mas o homem que, não, eu fui lá, eu transei, eu tal, isso aqui, sabe? Tipo assim, tem um pouco isso do homem, eu digo que é uma certa maturidade. O que eu digo disso tudo? Porque os homens precisam entender que a casa também te possibilita isso. Né? Criar um espaço sedutor, envolver essa mulher, né? Porque isso vai mexer com os sentidos, isso vai mostrar cuidado, né? E muda o desejo. E muda o desejo, muda total o desejo, né? E aí o homem vai conseguir o objetivo que quer, enfim, né? Então o que eu digo, por que eu estou falando tudo disso, né? Porque a casa para o homem tem também esse papel, né? Da parte do sexual, né? E para a mulher, não é só o simples o fato sexual, é o fato de envolver e, mais uma vez, sentir cuidada e acolhida. Você sabe que tem uma questão nos atendimentos que eu faço, de uma mulher ficar muito insegura quando ela entra na casa de um homem e que eles vão ter um relacionamento, vão transar, elas têm uma questão. E isso é muito comum em vários discursos.
de que elas têm medo ou, a princípio, elas ficam desconfortáveis pensando que passam várias mulheres por lá. Exato. É tipo assim, eu vou ser mais uma, né? Que interessante. É, mas interessante a gente pensar nisso e falar sobre isso, porque quando você chega num ambiente e que o homem tem um cuidado, né, ele às vezes dissipa esses pensamentos de insegurança e facilita o relacionamento com essa mulher. Óbvio. Gente, vocês têm artifícios para facilitar. Usem. Eu vou começar a vender um kit sensual homem. Para facilitar a vida de vocês. Boa, vai levar para casa depois do date? Use o kit. Pronto, lançamos um novo produto. Assinado. Muito bom, gostei. Adorei essa dica. Ai, ai. Os homens ouçam. Agora, gente, vou pontuar aqui, Alessandra. Itens que eu acho que a mulher observa ao entrar na casa de um homem. Não sei se você concorda comigo. Primeiro, o que a sua casa está falando sobre você? Está falando seu estado financeiro, né? O seu situação profissional também, que eu acho que um está ligado com o outro. Ela vai observar o seu momento de vida, se você está num momento de vida em que você quer curtir mais, ou enfim, ou se você está realmente desejando se envolver mais com alguém, né? Seus hobbies, né? Seu nível cultural. Que mais, Alessandra? Seus gostos, se você gosta de cozinhar, se você não gosta de cozinhar. Qual que é a sua relação com a sua família? Qual que é o seu gosto musical? Enfim, é um leque enorme em que a pessoa vai ler quem é você. A pessoa vai fazer um diagnóstico claro sobre o que é você, né? E, Alessandra, o que eu acho bem interessante, eu tenho estudado muito sobre isso, porque realmente, assim, até esses dias, tenho feito um curso de identidade visual e comunicação executiva, e que a Ilana, maravilhosa, fala muito sobre isso. A necessidade, primeiro, de se autoconhecer e se mostrar como você quer ser vista. E como, né? E para isso você tem que identificar seus pontos fracos, seus pontos fortes, e o que você quer passar, né? E a casa também é um item que você está sendo vista, e talvez a mais completa deles. Porque hoje os homens já entenderam que como se veste, né? É um código social. Ter uma casa bacana é um código social. Mas aí, além de você ter uma casa bacana, você tem uma casa autêntica. A autenticidade está muito em alta. Muito, muito, muito. Porque quando a gente vive num mundo que temos muitas opções... Muitas. Né? E tudo muito acessível, né? Pode escolher. É tudo muito acessível. Hoje eu entro no Instagram, eu vejo infinitas possibilidades de decoração, né? E a gente tem uma infinita possibilidade de pessoas querendo ser lá, né? Mas às vezes você quer uma coisa que não diz sobre você. Então, a autenticidade está muito em alta. Sim, né? Em todos os sentidos, né? E você é um ser único. Olha, não esqueça disso. Você precisa investir nisso. Agora, uma outra questão também que eu penso muito, né? Para vocês, homens, não tá fácil. Não tá. Por quê? Eu acho que a mulher evoluiu muito, né, Alessandra? Eu acho que no sentido de que ela evoluiu no sentido... Hoje, ela está indo para o mercado de trabalho. Ela está buscando o seu próprio dinheiro. Ela está conhecendo muito mais o mundo sem ter a necessidade de estar casada ou ter alguém provendo isso, né? Então, a mulher sozinha, a mulher solteira, ela tem todos esses acessos. O que sobe muito o nível, a régua. Esses dias eu até estava conversando com um super amigo meu falando sobre isso. Antigamente era mais fácil. Acho que era mais fácil também porque as mulheres eram mais novas e a exigência era menor. Mas eu também acho que ele falou assim, hoje as mulheres, se você conhece as mulheres, elas são CEO, ela é advogada, ela é médica, ela é terapeuta. Então, ela tem a sua profissão, ela tem condições de se proporcionar, né, coisas boas. Então, esse homem, para conseguir
realmente não digo, proporcionar o igual ou oferecer um estilo de vida, no mínimo, semelhante, está ficando mais difícil, né? E elas estão ficando cada vez mais exigentes. Está ficando mais difícil se houver uma competição. Entendi. Neste caso, por quem tem mais. Mas eu acho que é o movimento do homem competir. Eu acho que você está sendo tendenciosa. Tá, então me fale. Nós todos queremos ser vistos e queridos e admirados, né? Então não é uma coisa só de um homem. Então tá difícil se eles forem competir para saber quem tem mais, quem pode mais. A mulher e todo mundo, na realidade, mas eu vou falar especificamente porque você está falando o que a mulher busca. Tá difícil para os homens, então eu vou dar como se fosse uma dica, se é que eu posso, mas continua sendo a mesma coisa que sempre foi. Sim. Acolhimento, cuidado, atenção. No fundo, é isso que a mulher quer. Então, tem uma coisa muito importante que é o saber ouvir, né? E, de repente, quando você está com a sua casa já toda certinha, mais fácil para você se dedicar a isso, não é mesmo? Sim, com certeza. Então, todos nós queremos as mesmas coisas, tá? A gente que complica. A disponibilidade para ouvir e proporcionar, né, além de coisas, material, que é difícil, né? Então, quando você já passou pela OME, você já está com a sua casa, que é a sua cara, que você, neste processo de fazer a sua casa, você já começou a se conhecer, você vai estar acima do mercado. Você já está assim, você contratou a OME, montou a sua casa com a OME, só que junto você vai fazer um trabalho em conjunto com a Alessandra, para você se conhecer. Pensa que você já vai estar num patamar acima de milhões. E daí você já está autêntico e daí você já pode oferecer mais coisas. Mas sabe o que eu falo também, dentro do assunto que a gente está conversando? A capacidade que a casa tem em conectar. Sim, sem dúvida. Você entendeu? Eu falo homem. É um palco de mútuo conhecimento, porque a mulher traz características subjetivas. Claro. O homem vem participar desse espaço muito mais objetivo. A mulher também pode olhar para essa casa dele e falar, nossa, eu nunca tinha pensado como isso é interessante para mim. E Às assim, vezes ela gosta tanto, porque nós somos assim, né? Mais de frufru, e o cara sendo mais funcional contribui, né? Muito. Então, a casa é sim um palco de um espaço para que ambos cresçam e se complementem. É o que eu digo, assim, um estilo de uma casa ou a funcionalidade de uma casa, a casa de um homem pode ser legal para uma mulher. A mesma casa pode ser não legal para outra mulher. A outra mulher pode não se identificar com o estilo de vida, com o ritmo de vida, com os gostos. Então, está havendo uma conexão, uma leitura de ambos os lados. E olha, homens, como é fácil você... não, quero achar uma mulher assim, porque isso faz sentido para mim. Gente, contrata a OME. A gente molda a sua casa com o que você quer comunicar e o tipo de mulher que você vai atrair. Tudo isso é falar como a gente consegue realmente transmitir e falar através da casa. Mas, então, e mais uma vez, gostaria de falar sobre isso, que não conversinha. Você, quando para pensar no espaço que você vai viver, você sendo um homem que está lá fazendo os seus corres, batalhando pelo seu sucesso profissional, quando você para pensar onde é que você vai ser acolhido, como esse ambiente se relaciona com você, como ele pode ser autêntico através do olhar que você volta para você mesmo, descobrindo suas preferências, descobrindo o que é importante, o que faz sentido, acima do que é só status. O que eu falo que para mim é o estágio mais gratificante do meu trabalho é quando esse homem chega na sua casa, sabe aquela quando você abre a porta, você vê a sua casa
e aquela casa é uma casa que ele sempre almejou, é uma casa em que isso significa para ele, né? Então, abre aquela casa, se é um dia cansativo de trabalho, esse homem que trabalhou tanto, buscou tanto, abre a casa, olha a sua casa e fala, eu sou foda, né? Eu posso me proporcionar isso, essa casa me acolhe, e aqui é o meu lugar que eu criei para mim. Então, quando ele entra em casa e fala assim, eu sou foda, né? Isso é muito legal, porque assim, eu mereço, eu me cuido, não é? né? Eu acho que isso é o ponto auge E tenho do certeza que negócio. o olhar dele para, se ele quiser, né, ter alguém, né, ele vai estar muito mais preparado. Sem dúvida. É aquela Muito. história, né? Psicologia, tanto homem para mulher, para a pessoa atrair uma pessoa que seja compatível com você, que realmente faça sentido com o que você busca, você tem que estar conectado com você mesmo, né? Muitas vezes eu vejo alguém que quer ter alguém buscando muito fora, né? Ah, eu quero aquela, ah, eu vou aqui ali para olhar aquilo, eu vou naquela festa porque tenho possibilidades. A vida está cheia de possibilidades, Sempre. mas às vezes o momento não é esse. O momento é de se construir Sem dúvida. primeiro, para depois que você está inteiro, estiver inteiro, você possa receber outra pessoa, né? É. Porque não existe isso de alguém que seja minha metade, esse assunto tá Não existe a metade da definitivamente, laranja, não Lelê? existe a Putz! metade da laranja. Gente, você que está procurando a metade da laranja, então. Não, definitivamente não existe. Existe alguém que me traz uma completude maior, no sentido de a gente se relacionar numa troca saudável, de alguém que me faça crescer e que eu também proporcione isso para outra pessoa. Então, dois que se unem com olhares diferentes, mas que faça da minha existência mais significativa, porque eu tenho esse apoio de ter outro olhar, Sim. né? Eu tenho o meu, mas eu posso usar o seu também. Isso é muito É, interessante. E quando você tem a casa arrumada, você já está com meio caminho andado. Então, gente, casa arrumada, casa cheirosa, luz certa. Olha, já está aí com 50%, Isso, né, do caminho isso andado, mesmo. né, Alessandra? É isso aí. Mas que eu digo que eu me encanto nessa parte do que a sua casa diz sobre você, porque nós que estudamos um pouco isso, a gente identifica até pelos usos de materiais na decoração a personalidade da pessoa, né? Então, assim, se eu estou numa casa em que os materiais são um pouco mais frios, né? Sei lá, eu uso muito metal, muito inox, cores mais escuras, cores mais frias, alguma coisa sem muito aconchego. Isso mostra uma característica do homem, ou seja, a mulher, que nesse caso é geral, mas geralmente o homem que tem mais esse perfil, de um homem mais frio, de um homem mais na Ou de uma dele. personalidade mais prática. E às vezes, Talvez. sem ter a consciência de que, olha, isso eu gosto, isso é o meu estilo. Mas sem ter a consciência que, às vezes, pequenas mudanças, você pode falar melhor que isso, né? Pode ter aquele, Claro. né? O inox, como você falou, alumínio, É, desculpa, o metal o em si, né? metal, Passa aquela coisa pode, mais né? menos Fria. acolhedor, E menos às frio, né? vezes pequenos toques, porque você também faz isso, né? Não, claro. Às vezes Tomás? você vai lá Você e não precisa coloca montar um apartamento inteiro, um né? tecido em linho, você já aquece, você já quebra aquela atmosfera fria, né? Então, assim, o homem tem essa característica, essa que a gente chama, né, dessa personalidade, que isso vai, se ele passar realmente isso para a decoração, vai aparecer na decoração, mas que você consegue com uma luz mais quente, com uma manta de lã, elementos que você consegue aquecer e trazer esse acolhimento para a mulher. E o mesmo acontece E para ele mesmo, né? para ele mesmo. Mas assim, e quando você trabalha também né, você tem um outro tipo de personalidade, que é aquela pessoa que os materiais da casa dela vai ser muito
fofinho, muito gostoso, aquela lã, aquele veludo no sofá, aquele negócio que abraça, que tal. Então aí você já consegue ler que esse homem tem de ser um pouco mais carinhoso, ele tem de ser mais grudento. E aí você vai conseguindo identificar se tem a ver com você ou não, né? Ah, tem, né? Mas aí isso envolve, sim, um leque de estudo, acho que tanto do autoconhecimento seu, quanto estudo de uso de materiais e o que cada materiais comunica, mas que, sim, esses materiais comunicam no inconsciente, tanto de fazer sentido para quem está morando, para quem está indo, né, entrando naquele espaço. Então, acho que é um mundo sedutor e que eu sempre falo, e a gente falou isso no último podcast, que acho que tudo começa no autoconhecimento. Você falou que primeiro, né, você falou uma frase bem interessante, que primeiro você precisa se construir dentro de você, e é isso, você precisa construir dentro de você para depois construir a sua casa, o seu espaço, né? Então, isso poupa a gente de tantas coisas desnecessárias de até de viver. aprovação, né? Então, quando eu sei quem eu sou, eu fico mais completo e elimino um monte de obstáculos pela frente. Porque a partir do momento que você se conhece, você pode falar: é aqui, não é minha praia. Não faz Eu sentido. não vou tentar, eu não preciso perder esse tempo nisso, Isso é né? maturidade. Maturidade. E não existe ninguém maduro que não se conheça, né? Então, pessoal, para quem quer construir um ambiente, uma casa perfeita, vai se construir com a Alessandra. É. Bom, Alessandra, ficaria aqui horas e horas conversando, né? A próxima vez, já falei, a gente vai trazer o vinho. Mas eu te agradeço, eu acredito que tenha sido muito esclarecedor. Sei que a gente tem vários assuntos, mas eu queria realmente aqui que você me falasse esse homem que ouviu e se conectou e fala, realmente eu estou precisando construir esse eu. Ele pode te encontrar, a gente pode deixar aqui teu telefone para entrar em contato. Por favor, claro. Então a gente vai deixar aqui o WhatsApp da Alessandra para quem se interessar ou tiver alguma dúvida do que foi colocado aqui, esclarecer. E é isso. Adorei. Espero que para vocês tenha sido muito esclarecedor. Ou não, eu acho que talvez seja bom ter feito bagunça na cabeça de vocês, Boa. porque aí é porque nós atingimos o nosso objetivo. Foi muito bom ter vocês de novo com a gente. Alessandra, obrigada. Obrigada. Até a próxima, porque terá próximos. Fiquem ligados. Adorei.